Hoje nós estamos aqui na Estação Experimental de Rio Paranaíba da Copadap e nós vamos apresentar para vocês o ensaio de valor de cultivo uso em soja, conhecido como VCU, é um ensaio de linhagens experimentais em processo avançado de melhoramento, e vamos mostrar algumas linhagens experimentais da Fundação MT. Como vocês podem ver, aqui nós temos na entrada do experimento nós podemos perceber as parcelas experimentais com diferentes materiais genéticos. E o que chama mais atenção nesse momento aqui são os diferentes ciclos de maturação da soja, né? A gente percebe sojas mais precoces e sojas e linhagens de soja mais tardias. A gente tem um histórico de produção de semente aqui na região do Alto Paranaíba, semente de soja e semente de trigo. A cooperativa aqui de São Gotardo, a gente tem parceria com a TMG, hoje com a Monsoy, e tem com a Bayer também, em termos de soja. E trigo tem com a Embrapa, com a Biotrigo e a Codetec. Por que a gente está investindo em termos de pesquisa, na área de produção de semente? Para atender a demanda dos produtores em termos de novas variedades, mais produtivas, mais adaptadas. E tem vezes que aparecem doenças novas, ou alguma coisa em termos de ciclo de adaptação. Por exemplo, no caso de soja, que vamos falar agora, por exemplo, hoje a demanda muito é de soja precoce, de ciclo 7.0 para baixo. Então a tendência é crescer a soja safrinha. E até a gente tem um ciclo de soja de 6.5 até 8.0. Depois a gente vai mostrar essas variedades. Mas aqui a gente está no ensaio aqui do VCU da TMG. Então a gente tem um material bastante precoce. No fundo você está vendo um material seco, né? Alguns materiais já no ponto de maturação fisiológica. Então a gente na verdade está avaliando esse material, qual seria melhor em relação às variedades que a gente produz hoje. O material precoce, um padrão que é muito interessante, é a Nideira 5909. O material que a gente está produzindo 7.0 é a Tex 7849 e Pro. Então praticamente, no momento atual, praticamente as variedades que a gente está avaliando são materiais intactos. Hoje, em termos de mercado de semente de soja, a competição é bastante acirrada, porque desde as multinacionais, as grandes empresas, tem a produção própria dela, faz até segmento da comercialização, e tem as empresas pequenas, igual uma cooperativa. Então a gente faz toda a produção, né? A gente é autorizado pelas multinacionais e faz até comercialização. E tem outro segmento também de empresas produtoras de sementes que prestam serviço para a multinacional. Faz todo o serviço de produção de semente, né? E a comercialização é feita pelas multinacionais. Agora, a grande questão da semente, o negócio da semente, é você ter bastante material produtivo, né? E você atender a demanda da região. Eu acredito que daqui, sei lá, 10, 15 anos, o mercado vai ser mais regionalizado. Como tem grandes empresas, por exemplo, a Dow, a Pioneer, a Syngenta, a TMG, a Embrapa, vai ter vários materiais, mas todos os materiais vai ter boa adaptação, por exemplo, na região do Alto Paranaíba. Talvez seja um material específico para a região mais fria, tipo São Gotardo. Por exemplo, tem alguns materiais, algumas empresas têm material muito bom para tipo nematóide, a Embrapa, em alguns casos. Então, na verdade, o mercado vai ser bastante segmentado. A agilidade das empresas pequenas é o contato mais direto com o agricultor. Então, além da pesquisa, a gente tem a necessidade de saber qual a demanda do agricultor localizado na região. Talvez tem uma região que tem problema de mofo branco, tem uma região que tem problema de nematóide cisto, tem uma região que tem problema de nematóide de galho. Então, é muito direcionado. O mercado de semente, principalmente para o tipo convencional, é um segmento de mercado. Então, tem as grandes trading que trabalham para essa diferenciação de mercado. Então, uma região que, por exemplo, região norte do Mato Grosso, o pessoal a margem trabalha. O pessoal ali em Goiás, o pessoal da Calamburu trabalha. Então tem que segmentar uma região, tem um volume para trabalhar em termos de soja convencional. Porque na verdade, assim, falando a nível de agricultor, o produtor quer rentabilidade por hectare. Então essa segmentação pode trazer um bônus e em termos de produtividade também manter a produtividade. Então se for rentável, é muito interessante essa competição, né? Porque na verdade hoje tem evento intacta, mas pode vir outros eventos, mas talvez não está compensando financeiramente para o produtor. O fator essencial em termos de produção de semente aqui para produtor de semente é, na verdade, você tem uma região bastante adaptada, né? Tem uma região de clima mais ameno. Então na região aqui de Minas Gerais, na região do Alto Paranaíba, região também do Brasil Central, Planalto Central, é bastante favorável, porque na verdade, mês de março, abril, já a temperatura começa a baixar e começa a ocorrer diminuição de chuva. Então, na verdade, favorece ter uma semente de alta qualidade fisiológica. Então, na verdade, por isso mesmo que a gente continua nessa atividade de sementes, que é um insumo muito importante para aumento de produtividade, porque hoje, na verdade, a gente passou num patamar, sei lá, de 40, 50 sacos para 60, 70, até 80 sacos por hectare. Então cada planta saída no solo
tem que ter um alto potencial de vigor e germinação. Então, na verdade, é um segmento que a cooperativa acredita, em termos de ter semente de boa qualidade fisiológica. Na região do Brasil Central, a produção de semente concentra a região de mais de 1000 metros de altitude, né? Então, Planalto Central, região daqui de Patos, Presidente Olegário, região de São Gotardo. Então, na verdade, a temperatura amena já favorece em termos de qualidade da semente de soja. Ou, no caso mais específico, talvez tenha que investir em infraestrutura, né? Câmara fria, esse tipo de trabalho. Mas o cerrado, em termos de qualidade fisiológica da semente, é muito interessante, né? Devido a essa redução de chuva no final, o clima mais ameno. Eu acho que em termos de desenvolvimento de novas variedades, o primeiro foco que a gente tem que ter é o que a gente está buscando, entendeu? Em termos de variedade. Então, normalmente, na verdade, qualquer unidade de semente, você tem 3 ou 4 variedades tradicionais. Então, normalmente tem um segmento que o material já está no auge, a tendência é começar a baixar em termos de volume de semente e produção. Tem outro fator também muito importante: o material que sendo mais cultivado, em geral, tem mais oferta de semente, o preço da semente é mais barato. Então a gente sempre está superando o material tradicional em termos de ciclo, tem potencial produtivo e trazendo alguma característica genética superior. Então com essas características a gente trabalha junto com as empresas de pesquisa, né? E a gente monta esse experimento buscando essa demanda específica de cada segmento de variedade. Por exemplo, material ciclo precoce, a gente tem material precoce e a gente tem que buscar material de porte mais alto e de buscar para semeadura um pouco mais antecipada. Em geral, quando você fala semeadura precoce início de outubro, normalmente o material fica de porte baixo. Aí dificulta muito a colheita mecanizada. Então a gente tem que buscar um material precoce com inserção de vagem um pouco maior para facilitar a colheita e ter potencial produtivo, tá certo? Então esse aí é um segmento. No material precoce também, que a gente, por enquanto, a gente não está fazendo muito trabalho, mas seria muito importante ter qualidade de semente, porque você vai colher em fevereiro, na época que tem um período de chuva um pouco maior, a semente tem que estar viável. Então você sempre tem a variabilidade genética. Então, na verdade, o que a gente está fazendo na parte de pesquisa? A gente tem um genótipo, vários genótipos aqui sendo avaliados, e a gente coloca condições de campos em ambientes diferentes, né? Então, praticamente todas as empresas que fazem TVCU colocam uma região mais alta, mais baixa, região de fertilidade mais baixa e mais alta. Então você consegue fazer uma média de resultados das variedades mais promissores. Bom, esse aqui é um ensaio de VCU da Fundação Mato Grosso, da TMG. Aqui está na região do Rio Paranaíba. Então esses ensaios é composto de 4 fileiras de 5 metros, né? 4 fileiras de 5 metros de comprimento. Esse aqui é plantio todo mecanizado, num dia só o plantio, tá certo? E na verdade, como que a gente tem que avaliar um genótipo contra outro genótipo? Então, antes da implantação do experimento, a gente pega uma área uniforme, né, entendeu? Que não teve mancha de solo, correção diferenciada, para você avaliar, fazer a distinção de potencial produtivo, beleza? Aqui, por exemplo, esse material já é um pouco mais precoce, esse material é um pouco mais tardio. Então, o ciclo vegetativo, o ciclo de maturação é muito importante, porque a gente sempre está buscando material mais precoce e mais produtivo. Esse material já tem algumas limitações de porte, tá vendo? Em termos de inserção de vagem, são material de vagem um pouco mais baixa, tá certo? E depois, na verdade, o que a gente tem feito? Além de avaliação visual, anotação de ciclo, de altura, a gente tem colhido essas 2 fileiras centrais aqui e pesado. Porque, na verdade, uma avaliação visual, a gente tem uma estimativa, mas o real importante é o peso, quilo por hectare. Então a gente colhe 2 fileiras centrais de 5 metros, é colhido, trilhado, secado e pesado e corrigido a 13% de umidade. Então essa variedade é avaliada com relação a todas as outras variedades. Mas sempre a gente coloca as variedades padrões comerciais do mesmo ciclo, tá certo? Então a gente coloca o material de 5 a 10 dias no máximo de diferença no mesmo grupo, para ver em termos de potencial produtivo. Outra coisa muito importante também em termos de soja mais precoce é também como que a soja normalmente é de ciclo mais curto, de 100, 110 dias, normalmente a gente coloca uma população um pouco mais alta, de 20 sementes por metro. Então a tendência da soja não pode ficar acamando muito, tendência de deitar. Uma coisa também que é importante a gente está procurando hoje em dia, em termos de característica de soja, é as sojas de folhas um pouco menores, tá certo? Como você faz a aplicação de defensivo, tanto fungicida e inseticida, o fungicida tem que chegar na parte baixeira. Então, na verdade, as folhas pequenas são bastante interessantes, entendeu? Então, algumas coisas, além da característica
potencial produtivo, a gente faz a avaliação visual nessas características. Uma coisa, por exemplo, tipo de resistência e acabamento, tá vendo? Essa haste relativamente é meio fraca, tá certo? Agora uma coisa também importante, vamos mostrar uma soja aqui, esse aqui é uma bordadura. Essa característica de ter um certo encalhamento também é muito interessante, porque nem sempre o produtor consegue ter o stand ideal, colocar 20 sementes por metro, ter 10 a 12 plantas por metro. Então se a semeadura não for bem feita, falhar, a soja pode compensar um pouquinho, tá certo? Então é uma coisa que a gente procura. O número de hastes laterais também é uma característica muito interessante. Então a gente tem observado no mercado, os materiais que tem sobressaído são material que engalha bem, entendeu? Então pode ter população de acima de 10 plantas por metro, você praticamente já não compromete o rendimento. Bom, a gente está aqui no mesmo ensaio ECV, já está num ciclo um pouco mais tardio, ciclo médio. Já tem os materiais de porte um pouco mais elevado, 1,20 m aproximadamente. E vocês veem que aqui os material já está começando a entrar em maturação, mas esse material já está com certo problema de acamamento, tá vendo? De plantas, certo tombamento. Então esse tipo de material também dificulta a aplicação de defensivo, né? A chegada do defensivo na parte baixeira. Então é uma característica não muito recomendável. E principalmente se você colocar um solo de fertilidade mais alto, numa área de pivô, ela tem a tendência de deitar. Aí na verdade você vai ter menos insolação, provavelmente você vai ter menos potencial produtivo, tá certo? Aqui do lado aqui você vê que o material é um pouco mais tardio, só que tem um material de boa sanidade, tá vendo que as folhas estão ficando bastante bem amareladas, tá certo? Só que as folhas delas são meio grandes, né? Já não seriam tão desejáveis em termos de características de tamanho de folha. Mas em termos de sanidade você vê que a coloração dela, todo amarelo bem dourado, tá certo? Um material muito interessante. E material de ciclo mais alto, né? Então esse material de porte mais alto, você pode recomendar uma população mais baixa, uma semeadura mais antecipada. Então na verdade, então, a gente, além do rendimento, então a gente vai colocando essas características pontuais, por exemplo, tipo de resistência a acabamento, tamanho de folha, tolerância ou suscessibilidade da doença, para você posicionar a variedade, ou no caso de empate em termos de potencial produtivo, vai buscar o material que tenha menos número de defeito possível. Como que é assim, a parte do melhoramento, na verdade a gente vai buscar o que o produtor está desejando. Então hoje o custo mais elevado em termos do agricultor é o controle de ferrugem. Então a gente está nessa parceria com a TMG, a gente está buscando bastante material assim, inox, né, que tem uma tolerância maior à ferrugem. Então o valor agregado vem junto com a tecnologia da produtividade. Mas hoje também, na verdade, como que existe alguns fungicidas específicos para ferrugem, e tem alguns material que não é tão efetivo, por exemplo, para o oídio. O oídio é uma doença secundária, que ocorre no período um pouco mais seco, né? Um pozinho mais branco, né? Que alguns fungicidas não é bastante efetivo. E a gente vê, na verdade, com vários genótipos, tem os materiais mais tolerantes e os materiais mais suscetíveis. Então, de preferência, a gente pegar uma tolerância genética, tá certo? Então, o intuito do melhoramento é sempre buscar material que tenha a melhor sanidade. Principalmente, que a gente não está vendo aqui no caso aqui, é nematóide, né? Nematóide de galho e nematóide de cisto, né? Então, na verdade, aqui está vendo potencial, mas os trabalhos das instituições de pesquisa fazem muita avaliação em termos de cisto e galha buscando tolerância genética, porque praticamente é um meio mais efetivo e econômico para fazer o controle. Bom, pessoal, a gente está no meio de uma parcela aqui, é até interessante, tem um material bastante suscetível ao acamamento, você vê que está relativamente prostrado em termos de porcentagem de acamamento, e tem um material aqui do lado, é bastante resistente a acamamento, você vê que é uma haste firme, né, material em pé. E aproveitando aqui a tomada, você vê que nesse material também está segregando, tem os materiais de pubescência cinza, né, tá certo, e outro de pubescência marrom, do lado aqui. Então uma segregação genética, tá vendo, aqui é cinza, isso aqui é marrom. Então o material na verdade não é contaminação, você vê que é material mesma característica em termos de ciclo, de porte. Então na verdade quando a gente for fazer esse material, por exemplo, virar uma variedade, a gente tem que abrir linhas puras de material. Talvez a gente queira um material cinza ou um material marrom, porque o material tem que ser homogêneo, distinto e estável em termos de variedade. Bom, a gente está aqui numa parcela de material precoce, né? Vamos ver as características dessa variedade. Então o material que você vê que está engalhando bem. Uma coisa interessante também é esse número de internódios, né, produtivo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 e 18 internose. Material praticamente de 110 dias, com porte médio a alto, bom pegamento de vagem, tá certo? Esse fator que eu estou falando em engalhamento na parte de baixeira, tá certo? Então as características que pode levar um bom potencial produtivo. E você vê que nessa parcela também tem uma população até boa, né, razoável, 18 plantas por metro, ela não está deitando, e você vê muito número de vagem por metro linear. Uma coisa que a gente dá para ver no visual é um material que não tem muito, talvez esse material de peso intermediário, 18, 16 a 17 gramas o peso de 1000 sementes. Talvez seria interessante um material um pouco mais pesado em peso de 1000 sementes, tá certo? Mas é um material que tem potencial produtivo, pode ser uma futura variedade. Bom, aqui tem uma parcela de ciclo mais médio, né? Já o material já está começando início do processo de maturação, mas aqui já teve nessa parcela, a gente viu, tem uma incidência bastante elevada de mofo branco. Praticamente as plantas ficaram totalmente mortas, né? Você vê o ataque, né? Então teve a incidência na fase de enchimento do grão e praticamente vai reduzir o potencial produtivo. Então a gente faz uma avaliação percentual de quantas plantas morreram e é uma característica para descartar essa parcela, porque é um material que teve bastante incidência de mofo branco. Talvez devido ao tamanho de folha, o porte da planta, mas é uma característica que a gente tem descartado a nível de parcela experimental. Bom, esse aqui é um campo de parcelão, né, ou vitrine, ou sim, mas é uma faixa um pouco maior que as parcelas experimentais. Aqui tem 4 fileiras de 15 a 20 metros de comprimento. Então são variedades em pré-lançamento. Então todas as empresas de melhoramento, de pesquisa fazem esse trabalho. Então normalmente tem um grupo de 5 a 10 linhagens de mais ou menos o mesmo ciclo. E qual que vai realmente virar comercialmente. Então na verdade eles colocam já 20 e 30 pontos em cada micro-região. E na verdade de certa forma assim, o sementeiro, o agricultor dá o seu feedback para ver qual material que você realmente prefere. Então tem muito material que tem característica genética muito parecida, né? Pequenas variações de ciclo, de porte, algumas características bem detalhadas. Mas é muito importante para o agricultor, para a gente sementeiro, saber posicionar também época de semeadura, a população mais adequada para cada variedade. Então tem uma fase assim de pré-lançamento, de recomendação para a gente posicionar qual seria a melhor população, qual seria a melhor época, qual seria a melhor fertilidade para cada variedade. Então esse trabalho é um trabalho também de pós-melhoramento, praticamente antes de pré-lançamento. E nesse período também a gente começa a avaliar o material de peso de 1000 sementes, a qualidade de semente, para ver qual que pode ficar viável a nível comercial da variedade.